Muito bem, senhoras e senhores, estou aqui hoje com o Geraldo Garipo, secretário de Cultura de Suzano. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Então, faz tempo que eu queria entrevistar o Geraldo. O Geraldo, para quem não sabe, ele já foi diretor de cultura na gestão do Marcelo Cândido, onde o Valmir Pinto era o secretário de cultura, né? Geraldo, naquela época, pelas pessoas que eu conversei, pelas boas línguas, a cultura ela era bem movimentada, bem agitada. De um tempo para cá, teve uma queda, talvez porque o secretário de cultura era da área mesmo de cultura e o antigo secretário não, deu uma diminuída. Até o pessoal de Mogi comentou que naquela época o polo assim, cultural era Suzano e atualmente está sendo Mogi. Queria que você falasse para mim quais os projetos que tinha naquela época, como que era o seu trabalho. Então, eu fui diretor aqui na primeira gestão do Marcelo Cândido, de 2005 a 2009. Fui diretor de cultura. Depois, na outra gestão do Marcelo, eu tive em outra secretaria. Nesta gestão, mas na gestão como um todo, eu acompanhei boa parte da gestão. Nesses 8 anos do Valmir, à frente da Secretaria de Cultura, para ser preciso, foram 7 anos e meio, né? Porque ele se afastou para ser candidato a vereador. Mas essa gestão do Valmir, a Secretaria de Cultura de Suzano teve um salto muito significativo. Todas as linguagens foram atendidas, se estabeleceu um diálogo com a classe artística muito mais próximo, se profissionalizou a produção cultural, se estimulou a produção cultural, estabelecemos relações com o Estado e com a União para podermos oferecer mais atividades, mais ações no município. Geramos acesso para a população aos bens culturais de todas as linguagens e estabelecemos alguns marcos de política cultural no município. Então foi um período de muito avanço. E eu acho que se deu muito por alguns fatores. Uma, porque os secretários anteriores tinham um entendimento muito tímido sobre política cultural, um entendimento muito arcaico ou tímido. Não quero recriminá-los, até porque a política cultural no Brasil é muito nova, né? Todos os elementos, né, da gestão na cultura são relativamente novos. Os marcos para a política cultural estão sendo estabelecidos nesse momento, estão sendo construídos ainda. A gente não tem um sistema nacional de cultura implementado, ele está em via de implantação. Então, o Valmir foi um secretário que vinha com uma bagagem, porque ele é ator, tem uma vivência muito grande, e essa vivência dele colaborou muito para esse salto. E devo salientar que o Marcelo Cândido, que era o prefeito na época, acreditava muito no Valmir, acreditava muito nas propostas e acreditava muito na cultura como ferramenta de transformação social. O Marcelo falava que a gente não queria transformar só materialmente a cidade, mas também imaterialmente. E para isso era preciso investir em cultura e educação. Então, muitos dos avanços que nós tivemos naquela gestão foi também graças ao olhar do Marcelo, que aportou recursos financeiros, mas também autonomia para o secretário fazer o que ele acreditava. E foram feitos projetos magníficos, desde... Eu queria que você falasse para mim também se teve algum projeto que naquela época foi instituído e que acabou se perdendo agora, que o seu retorno não tem mais. Tem um monte de projetos que não foram retomados. Um monte que não foram retomados e que a gente vai avaliar se retoma ou não. Até porque a gente está em outro momento da história e a gente pode trazer novos projetos, novas ações, novos desafios. Mas tem, o próprio carnaval aconteceu durante alguns anos na gestão do Valmir. Nós tínhamos uma política, tinha um estúdio público que foi inaugurado na gestão do Valmir, um estúdio público de música e tinha um estúdio público de cinema que foram inaugurados na gestão do Valmir. E uma série de outras políticas, toda a nossa política de patrimônio histórico foi instaurada durante a gestão do Valmir. Todas essas ações nesse momento não foram reimplantadas. Nós temos um ano bastante difícil do ponto de vista orçamentário. Nós estamos trabalhando com um orçamento deixado pela antiga gestão. Hoje a gente trabalha com R$1 milhão a menos do que 2013, que foi o orçamento deixado pelo Valmir para o primeiro ano da gestão seguinte. Então nós temos uma dificuldade grande do ponto de vista orçamentário e prédios muito danificados. Então alguns projetos nossos vão ter que aguardar uma situação financeira melhor. Eu ia te perguntar justamente dessa dificuldade que você teve quando você retomou, que era visível. Eu mesma, assim, eu não posso falar muito porque na gestão do Valmir eu não frequentava a cultura. Comecei a frequentar agora nesse final de gestão, na antiga gestão. Mas assim, eu sei que muitos centros culturais que existiam na época do Valmir acabaram ficando abandonados. A própria Secretaria da Cultura estava meio
abandonada mesmo. Nós tivemos os prédios, né? Nós temos o Centro Cultural Morricone, o Casarão das Artes, o Teatro Amando de Ré, o Centro Cultural Colorado, o Centro Cultural de Palmeiras, o Centro Cultural de Boa Vista. Esses são os próprios que estão hoje sob nossa gestão. Esses prédios públicos cumprem um papel importante. Muitos deles foram, 3 centros culturais foram inaugurados na gestão do Valmir, além da reforma do teatro e outras ações. Mas os prédios ficaram 4 anos sem o mínimo de manutenção, e isso vai comprometendo, como a nossa própria casa, como qualquer espaço público que você conheça. Se não tiver o mínimo de manutenção, aquilo vai se agravando rapidamente. Então nós encontramos muitos prédios com filtrações, vidros quebrados, com um aspecto totalmente não humanizado, que a gente não tem um espaço público decente para atender o cidadão. Nós estamos agora rapidamente recuperando esses prédios, mas como tem muito, né, não é um ano onde a gente tem um cofre, tem dificuldades no nosso orçamento, nós estamos fazendo isso às vezes num ritmo menor do que nós gostaríamos. Não bastasse isso, ainda foi dilapidado, uma série de equipamentos nossos desapareceram, eu não posso nem dizer se foram furtados ou não, porque eu não achei boletim de ocorrência deixado pela última gestão. E me assumiram com uma série de equipamentos no estúdio de cinema, no estúdio de música, do Teatro Amando de Ré. Isso nos obriga a fazer novas aquisições. E foi instalado um processo para se apurar a responsabilidade sobre esses desaparecimentos de equipamentos. Eu até queria, uma das perguntas da pauta, sobre a questão dessa apropriação do servidor, apropriação do bem público como se fosse dele. Eu estou cuidando porque o servidor ele cuida do bem público e ele acaba às vezes se apropriando do espaço, do equipamento como se fosse dele. Tem alguma medida para esse tipo de coisa? Eu acho que tem 2 medidas. Uma é conscientizar. Eu acho que existe uma confusão muito grande entre o que é público e o que é privado, e a gente tem que conscientizar todas as pessoas o tempo todo, sejam usuários, sejam servidores públicos, sobre onde estão os limites entre esses 2 aspectos, né, da vida. O que é público e o que é privado. O que é público pertence a todos. Não é que não pertence a ninguém, pertence a todos. Portanto, tem que ser gerenciado para o bem de todos. E uma questão é a conscientização, a outra ação é estar presente. Eu acho que o gestor tem responsabilidade sobre isso. Eu tenho culpa se amanhã for furtado um carro, se amanhã for furtado um equipamento, eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu tenho que me apresentar, eu tenho que registrar esse desaparecimento, eu tenho que apurar essas responsabilidades, eu tenho que tentar fazer o máximo possível para que esse patrimônio para que haja um histórico sobre o que aconteceu, para que não volte a se repetir. Então eu acho que o gestor acho que recai sobre ele a responsabilidade sobre o desaparecimento de patrimônio público. Quero saber de você quais são os projetos que você tem referente ao cinema, porque na antiga gestão tinha um pessoal que fazia amostras, fazia oficina, e esse pessoal acabou sendo prejudicado por uma série de questões assim administrativas, questões que não vêm ao caso. Esse pessoal acabou indo para Mogi. Hoje eles se encontram em Mogi, fazem mostras de cinema lá. O que você tem para esse público de cinema? Então, o público de cinema, eu acho que é importante a gente distingui-los em 2, para definir políticas distintas para 2 públicos. Um é o público que assiste cinema, né? Então a gente tem que promover o acesso da população ao cinema. O cinema, de uma forma geral, é caro, né? Quem busca salas de cinema, quem é com a família e até o cinema, acaba tendo um programa relativamente caro, né? Para custear pipoca, para custear entrada, para custear, para levar os filhos. Então, o acesso é bastante restrito. O cidadão quer acessar o cinema, é um lazer importante, é um lazer que todo cidadão tem que ter direito, e ele pouco é ofertado. Então nós temos algumas ações para garantir esse acesso. Então nós queremos entregar um equipamento voltado diretamente para isso, mas hoje nos nossos centros culturais a gente já oferta de forma mais ou menos regular cinema, seja cinema infantil, seja um cinema documentário, seja um cinema alternativo. Isso não acontece de forma regular. Nós estamos fazendo essa oferta a partir das provocações que a gente recebe. Então, às vezes vem um produtor que quer mostrar o filme dele, às vezes tem pessoal querendo circular um documentário, às vezes alguém quer fazer um circuito diferente para as crianças da comunidade. Então, nós estamos fazendo isso, e mas acredito que assim que nós ganhamos a casa nova, que é específica para isso. É isso mesmo, isso era outra pergunta que eu queria te fazer. Como é que tá isso aí? Nós temos um cine-teatro que vai ser entregue esse ano ainda pelo prefeito. É um cine-teatro, é uma casa de 100 lugares para atender cinema, mas ele também vai comportar teatro e música, vai ser uma casa interessante para ser mais uma alternativa para a cidade, para manifestações, para gerar acesso. Esse ano a gente entrega esse equipamento.
Mas a questão assim de formação mesmo, de oficina de cinema, já voltada para a qualificação mesmo do pessoal que quer fazer cinema. Eu mesmo participei de uma oficina da Poiese, Cine Tragédia, que eu adorei, referente a esse público. Você tem alguma coisa em vista? Hoje eu tenho uma ação concreta que é a nossa parceria com o MIS, Museu da Imagem e do Som. Nós firmamos uma parceria com o museu. O museu irá ofertar bimestralmente uma oficina sobre produção, roteiro, edição e também oferecerá mensalmente uma circulação, um acesso, um programa de acesso a produções que eles disponibilizam. Isso é o que está concreto hoje, quer dizer, isso eu acredito que em agosto a gente já oferece a primeira... Acho que em julho a gente oferece a primeira oficina, que vai ser uma oficina de cinema para atores, é a proposta da oficina, né? Que é pegar todo mundo que faz teatro na cidade, na região e queira entender alguns nuances do cinema para atores. Então, se eu não me engano, é julho já essa primeira oficina em parceria com o Museu da Imagem e do Som. E esse ano é o que está proposto aqui pela Secretaria. Eu não recebi proposta de outros grupos. Se tem outros grupos que faziam cinema aqui, eu não sei se eles podiam procurar para conversar. A gente pode conversar, a gente tem limitações financeiras, mas a gente está sempre aberto para conversar. Ótimo, hein, gente? Eu queria que você falasse assim, de modo geral, dos projetos que acontecem, porque está acontecendo muita coisa na cidade. Eu sei que o pessoal fala, Suzano não tem nada. Gente, isso é mentira. Acontece muita coisa, tanto aqui pela Secretaria da Cultura, como pelos grupos, os grupos de teatro, Neura, Parabolandos, tem muito grupo, Contadores de Mentira, tem muito grupo. Nossa, acontece cultura aqui, o que não falta. Queria que você falasse para mim o que está acontecendo e também da dificuldade que o pessoal tem para acessar. Porque, assim, eu mesmo reclamo que não tem assim, um canal específico, como Mogi, que tem uma página só para cultura. Né? Hoje a divulgação é junto, se eu não me engano. Então, assim, eu acho que é bem legal quem tiver acesso a redes sociais acessar a página dos Contadores de Mentira, a página do Neura, né? E também do Parabolandos, porque eles oferecem eventos, cursos, ações, debates de altíssima qualidade e de forma permanente. São grupos muito bem constituídos. E temos os saraus, temos o Meeting Concert, uma série de outras ações que independem do poder público que acontece na cidade com ótima qualidade. E reconheço que a divulgação deles, assim como a nossa, pública, é uma divulgação deficiente. E nós temos que descobrir novos instrumentos, acho, para fazer isso, porque os instrumentos, acho que a gente não pode se pautar só nas redes sociais, acho que temos que criar instrumentos diversos. Até porque é um público diverso. Às vezes você vai ofertar uma música de câmera, tem um público que busca, que tem mais interesse. Você vai fazer um encontro de grafiteiros, é um outro público. Você vai fazer uma palestra sobre street art, é um outro público. Então, para cada ação que você faz, você precisa definir uma estratégia diferente de comunicação. De qualquer forma, a Secretaria de Cultura, eu não consegui fazer agenda impressa. O Valmir foi o primeiro gestor a fazer no Alto Tietê uma agenda impressa e cumpriu um papel muito importante, porque democratiza o acesso. Todo mundo pode pegar um livreto e saber, deixa eu ver se tem alguma coisa nesse final de semana que eu possa fazer e que seja de graça e que eu possa aproveitar na minha cidade. Então a agenda cultural cumpriu um papel muito importante de democratizar o acesso à cultura. Eu ainda não consegui instrumentos para colocar essa agenda para funcionamento, mas ela já existe digital. Então ela está sendo pendurada no site da prefeitura, tem um banner no site da prefeitura escrito Cultura, e clicando lá você consegue ver a agenda do mês. Assim você consegue ver informações sobre patrimônio histórico e acessar também o serviço de biblioteca da Secretaria de Cultura. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu vi no site da prefeitura, foi a agenda semanal, que eu acho que foi colocado, que tem a agenda da semana, a agenda do mês, porque ali você já vê tudo o que vai acontecer, né? E também pedir, né, Geraldo, que o público participe, né? Compartilhando as informações não só da prefeitura, como desses grupos de teatro, porque isso é interessante, né? A divulgação da informação. Não adianta só você, eu vi, tem e não repassar, porque aí os seus amigos vão ter contatos, os amigos dos amigos, e a informação vai circulando. Preciso dizer o seguinte, todos nós, e quando eu digo todos, acho que é todos mesmo, todos criticam a sociedade que vivemos, todos dizemos que a sociedade não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Nós sonhamos com outro modelo de sociedade.
E a gente acredita muito que a cultura é uma ferramenta de transformação real, né? Porque ela traz consciência de si e do mundo, e a gente acredita nisso de forma muito concreta. Se todos nós acreditamos nisso, acho que nós temos uma tarefa como cidadão, que é tentar multiplicar o acesso aos bens culturais. Às vezes a gente até não discorda dessa ou daquela linguagem, dessa ou daquela proposta, mas elas vão ajudar a formar um indivíduo mais completo, mais íntegro, mais inteiro. Então, eu acho que se todo mundo puder fazer uma corrente aí e divulgar tudo que acontece aqui de cultural, seja público, seja privado, ou em Mogi, ou em Salesópolis, ou nas outras cidades todas, todos nós ganhamos. Eu recentemente fui a Ferraz prestigiar o Grupo Galpão que estava lá no Circuito Sesc, maravilhoso, algo que eu fiquei muito feliz em ver. Assim como vou a Mogi quando é necessário, assim como recebo muito bem os artistas de Mogi quando vêm aqui, e vice-versa. Não me apego aos bairrismos, nem aos limites da cidade para falar sobre cultura e para discutir cultura, e queria dizer que a gente está de porta aberta. Gente, vem, visite a biblioteca, visite o Centro Cultural, geralmente sábado, sexta também. Nós vamos manter um roteiro de ações permanentes às sextas-feiras. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um roteirinho para toda sexta-feira. O pessoal pode vir para cá, não sabe o que vai ter, mas alguma coisa vai ter. Isso é ótimo. Geraldo, eu queria te agradecer imensamente. Gente, o Geraldo, ele é assim, super aberto. Se você quiser estar vindo conversar comigo, né, Geraldo, de algum projeto, alguma coisa, alguma ideia que você tenha para divulgação. Um pouquinho para chegar na reunião. Mal de Geraldo. Vou mandar um beijo pro Geraldo Rodrigues. Um abraço, Geraldo. Mas muito obrigada, viu? Ok. Obrigado a você pela oportunidade.